Segundo o Criador, uma das coisas mais terríveis que podem acontecer, nocivas, com um ser humano, é ele ser privado de relacionamentos, de parceria, de cumplicidade. Eu queria lembrar a vocês que isso para Deus é tão expressivo, que mesmo antes da Bíblia narrar a criação da mulher, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, interagir com ele. Porque na mente de Deus, não é saudável que uma pessoa viva isolada. Talvez isso seja bem refletido no momento em que vivemos, onde estamos ainda falando, mesmo de uma forma um pouquinho mais relaxada, de isolamento social. Mas o quanto de mal esse isolamento fez para a sociedade, isso é notório. A solidão. E muito mais do que estar sozinho, sem a companhia de ninguém, talvez seja a dor de estar envolto, rodeado de pessoas e mesmo assim continuar sozinho. Porque às vezes você está rodeado de pessoas, mas você está só. Esse dia, numa fila para embarcar num voo, devia ter mais ou menos umas 150 pessoas. E estávamos todos na fila e a moça estava indo à minha frente e de repente, uma funcionária da companhia aérea olhou para ela, não sei por que motivo, perguntou para ela: a senhora está com alguém? E ela disse: não, eu estou sozinha. E naquele momento tinha inúmeras pessoas ao redor dela, mas ela estava dizendo: nenhuma dessas pessoas fazem parte do meu convívio, fazem parte da minha história. Apesar de eu estar envolto numa multidão, apesar de eu fazer parte de um núcleo familiar de 5, 6, 10, 20 pessoas, morar numa casa, isso não significa que essas pessoas estão com você. Muitas pessoas se sentem solitárias. Uma das grandes reclamações, até mesmo das pessoas que vêm para a igreja, é a dificuldade de interagir e de conseguir algum relacionamento. As pessoas se queixam muito disso. Ou seja, eu faço parte de uma igreja de 1000 pessoas e mesmo assim eu ainda continuo solitário. A solidão não é algo que foi feito para o ser humano. Deus tem prazer de que as pessoas se relacionem. E muitas vezes nós nos sentimos só. Hoje eu quero mostrar para vocês rapidamente que muitas vezes pessoas vão lhe faltar. Muitas vezes pessoas vão lhe virar as costas. E cuidado com a expectativa que você nutre, principalmente daquelas pessoas cuja qual você aguardava reciprocidade, daquelas pessoas cujas quais você investiu alguma coisa, você ajudou. Dói muito mais, certo? Ver alguém que deveria lhe corresponder de uma forma positiva lhe virar as costas do que um estranho. E essa é uma estratégia do diabo. Por que é que as pessoas que nos ferem são aquelas pessoas que mais deveriam nos ajudar? Porque o propósito do maligno é causar feridas no nosso coração. Por que é que quem vendeu, ou por que quem vendeu José foram seus irmãos? Porque o propósito era ferir o coração dele. Eu quero mostrar para vocês hoje, rapidamente, algumas situações que pessoas aparentemente estavam sozinhas, mas elas entenderam algumas coisas que, se nós entendermos, vai ser muito fácil. A primeira delas é a batalha de Davi contra o gigante. Presta atenção aqui em mim, não precisa abrir sua Bíblia, qualquer coisa eles vão colocar o texto aqui. Israel está num momento muito difícil. Há um rumor de guerra contra os filisteus, que, diga-se de passagem, já havia vencido Israel numa batalha anterior.
Essa situação então se intensifica. E agora mais uma vez, no Vale de Elau, no Vale de Socó, as tropas estão acampadas para um ambiente de guerra. Quando de repente um soldado dos filisteus, um homem valente chamado Golias, se destaca das fileiras e faz uma proposta para o exército de Israel. A proposta é: ao invés de estabelecermos uma guerra, vamos estabelecer uma outra modalidade de batalha. Vamos estabelecer um duelo. O que é um duelo? É onde alguém se predispõe a lutar sozinho, sem a companhia de ninguém, solitário. Golias está dizendo: eu estou apto a me destacar, e sozinho eu sou capaz de enfrentar qualquer soldado de vocês. Escolham em Israel alguém que seja homem o suficiente, que seja forte o suficiente, que seja corajoso o suficiente para vir aqui me enfrentar sozinho. Essa é a proposta. Não podem ser dois, não podem ser três, não. Ele pode trazer consigo a arma que quiser. Fique à vontade. Eu tenho couraça, eu tenho escudo. O que ele tem? Lança, flecha, espada. Eu tenho todo o aparato a meu favor, é o que está dizendo Golias, para vencer. Eu sou altamente preparado. E é nesse ambiente de duelo, de solidão, que Davi vai resolver entrar nessa batalha. É algo aparentemente louco. Todas as pessoas que estão olhando para aquele momento, não faz sentido, porque todas as pessoas que estão olhando para Davi, o que estão vendo? Um homem grande, bem armado, bem equiparado, ou equipado, como Golias, intransponível, e do outro lado, um rapaz que não tem uma lança, não tem uma espada, não tem um escudo, ele não tem nada, e pior, ele está sozinho. Sabe o que é mais incrível nisso? É que para todo mundo Davi está sozinho. A única pessoa que não se sente sozinho nesse campo de batalha é Davi. Davi é o único que está naquele ambiente e tem certeza de que ele não está sozinho. Mas pastor, se ele não está sozinho, então não é duelo. Bom, aí é que vem a parte legal. Porque o aliado de Davi não pode ser visto por ninguém. O aliado de Davi, ele é invisível. Então todo mundo que olha só vê Davi. Golias não reclama, aliás, ele até reclama, dizendo: você não tem vergonha de mandar um garoto? Põe para mim o texto na tela, por favor, verso 45 do capítulo 17, 1 Samuel, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos... Isso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você... Verso 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres, né, do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que esse garoto está dizendo? Pensa só. Todo mundo está olhando, Davi está como? Sozinho. E o que Davi está falando? Ele sabe nada. Vou matar esse cara aí. Mas você está sozinho. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Se você consegue ver Deus ou não consegue, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu tenho certeza de que Ele está comigo. Davi é alguém que está preocupado, provavelmente está. Ele está amedrontado, ele está. Mas ele sabe
É o que ele está dizendo. Ele falou: olha rapaz, você vem com espada, escudo, lança, você vem todo aparado. Eu vou contra você em nome do Senhor, e o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo hoje, vai botar você na minha mão. Como é que Deus vai botar Golias na mão do Davi, se Deus não está lá? O que Davi está dizendo, gente, é muito importante nós entendermos isso. Em muitas ocasiões da sua vida, o diabo vai fazer você se sentir sozinho. E não tem problema nenhum nisso. Dependendo da dificuldade, você olha para um lado e para o outro, você não vê nada. Mas uma coisa é ele tentar te seduzir, outra coisa é você acreditar no que ele está tentando te convencer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que estaria conosco todos os dias, é porque ele vai estar conosco todos os dias. Aliás, foi ele que disse que não é bom que o homem esteja, então ele vai estar conosco. Eu gosto disso, daquele ambiente onde ninguém consegue ver o seu aliado, mas você sabe que ele está lá. Ele vai agir a teu favor, ele vai entrar com providência a seu respeito. Quem é que ganha essa batalha? O Davi ou o Golias? E por que ele ganha? Porque não está sozinho, gente. Ele está com Deus. Se tivesse sozinho, morria. Estou falando sério. Não morreu porque Deus está presente. A situação o desafia, certo? Para enfrentar de forma solitária. Então ele não poderia levar Eliabe, seu irmão mais velho, Abinadab, Samar e nenhum de seus irmãos. Seu amigo Jonatas, que na verdade a amizade acaba surgindo depois que ele se torna um campeão de guerra, porque até então ninguém estava muito afim de ser amigo de um borra-botas, que limpava as arminhas do pai, porque é só você começar a vencer que aparece assim de gente querendo estar do seu lado. Começa a perder para você ver se não vai todo mundo embora, e te deixa sozinho. O único que fica contigo quando todo mundo vai embora é aquele que nunca te deixou, o Senhor dos exércitos. Ele não está preocupado na sua conta bancária, ele não está preocupado com sua saúde, se sua mulher foi embora, se seus filhos esqueceram, se seu patrão te mandou embora. Ele não está nem aí. Ele falou: eu vou estar com você até o último dia da sua vida, e não da minha, porque eu vou viver para sempre, e quero trazer você para mim. É importante nós entendermos isso. Eu gosto desse camarada, primeiro pela valentia. A valentia a ponto de ter certeza de que Deus era com ele, quando ninguém conseguia ver. Pastor, como é que eu consigo isso? Isso é fácil, Davi também ensina. Um pouquinho de cada vez. Quando Saul tenta convencer, Saul fala para Davi: garoto, deixa eu explicar uma coisa para tu. Senta aí. Tu viu o tamanho do cara? Tu sabe quantas pessoas aquele cara já matou? Você vai morrer, garoto. Você não pode ir contra aquele gigante. Ele é matador desde garoto. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é matador. Davi falou: peraí. Deixa eu te explicar um negócio. Eu estou acostumado. Volta e meia eu vejo Deus me dando vitória. Volta e meia eu vejo Deus agindo em ambientes que ninguém consegue ver. Se você não acredita, isso não é problema seu. Eu só quero que você me autorize. Fala para mim, vai e tu vai ver o que vai acontecer com aquele gigante de uma figa, filho de uma égua, miserável. Eu vou matar ele. Ninguém acreditava nele. Querido, deixa eu te dar uma notícia muito importante. Se você, para vencer, depender da torcida dos outros, se prepare para perder. Porque hoje a sua vitória incomoda muito mais os outros do que a sua derrota. Está assim de gente torcendo para você? E cuidado, que a maioria dessas pessoas que torcem com força está perto de tu. Porque inveja não é coisa que você tem de quem está longe. Você tem inveja do salário do Neymar? Aí do teu irmão. Esse dia eu achei legal, o cara falou assim: eu sonho em ganhar 20 mil. Igual o meu irmão. Aí o cara falou: seu irmão ganha 20 mil? Ele falou: não, ele também sonha. É só um sonho. Você está rindo, mas é sério. Eu gosto da estrutura. Por quê? Porque ele consegue enxergar que não está. Eu não sei como é que você se sente em algumas fases da sua vida, mas a Bíblia diz que Deus vai estar presente. Posso ouvir um amém? Amém. Isso.
Segundo texto, eu vou usar uns aqui para você ter facilidade de olhar depois, certo? Próximo evento, 2 Crônicas, a partir, vamos para o capítulo 32, certo? Novamente, as coisas não estão boas para o povo de Deus. Agora Israel está cercada. Agora o exército não é mais dos filisteus, são os sírios, pela mão de Senaqueribe. Agora as coisas estão extremamente difíceis. O rei, ele não quer invadir, ele quer que o povo se renda. Então ele manda uma carta, que é lida diante do povo. Ele está com um exército do lado de fora. Ezequias tem 25 anos de idade nessa ocasião, acabou de assumir o governo e fez algumas mudanças. Ele está praticamente sozinho. A idolatria havia sido introduzida no reinado e ele está tentando erradicar isso, voltando a estabelecer o culto. E nesse momento Senaqueribe se levanta. É muito importante nós entendermos isso. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: pastor, por que é que quando eu aceito Jesus parece que as coisas ficam piores? Isso é mentira. As coisas não ficam piores. O grande problema é que quando você aceita Jesus, Ele, quando chega, acende uma luz. E a luz que Ele acende mostra a sujeira que você não via enquanto estava nas trevas. O problema é que quando Ele chega, Ele mostra que tem pessoas que não devem mais estar na sua vida. E aí você começa a enxergar coisas que você não via antes. Aí dá a impressão de que as coisas pioraram. Mas não tem pior, o troço já estava ruim. É que você estava, né, cego nesse ambiente. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo? Um cara cercado. Exército ele praticamente não tem. A estrutura dele para se defender é basicamente nenhuma. Ele não tem recursos nenhum, nem para estabelecer aliança com outros reis, porque o pai dele decretou falência para a gestão dele. Ezequias não tem nada. Os utensílios todos de ouro, de prata, de bronze, de tudo, da casa dos príncipes, ele deu tudo para o exército da Síria e dos assírios. Ele não tem nada, ele não tem como fazer aliança. É nesse ambiente que ele está aparentemente sozinho, liderando um grupo que não tem nenhuma condição de vencer. Só que o versículo 7, 2 Crônicas 32, 7, Ezequias diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu... Não, bota lá o adjetivo. Enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está. Presta atenção. No meio daquele caos, Ezequias diz: nós não estamos sozinhos, tem alguém conosco que é maior do que tudo que ele tem. Ele está no momento de dificuldade. O momento de dificuldade inevitavelmente pode trazer sobre nós uma cegueira. Você lembra quando Agar está do lado de um poço, vendo seu filho morrer de sede? O texto não diz que o anjo faz o poço aparecer. O texto diz que o anjo olha para Agar e diz: Agar, o que está acontecendo com você? Tem um poço do seu lado. Mas às vezes a situação é tão difícil que a solução está mais perto do que você imagina, mas você não consegue ver. Quando olhamos para esse texto, o que Ezequias diz? Olha, ninguém está vendo, mas há um conosco, um poder maior do que todo o poder que está com ele. Não desanima não. Eu imagino o pessoal falando: um com a gente para matar o Senaqueribe. Não desanimar. Desanima não, hein? Ele falou que tem um com a gente aí, ó. Pergunta a ele onde é que está esse um. Às vezes você vai procurar Deus e não vai ver.
Mas mesmo que você não veja, não sinta, fica tranquilo. Porque ele falou que estaria. Ele não disse que você precisaria vê-lo. Ele não disse que te daria sinal de que estaria lá. Ele disse, você só acredita que eu estou. E pronto. O resto deixa comigo. É o que ele falou. Você acha isso interessante? Verso 20 do capítulo 32. Põe no 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração e o Senhor enviou, já preguei sobre isso aqui, e o Senhor enviou quantos anjos? Sabe contar? Um anjo. Aí você acredita se quiser. O texto diz que o anjo veio, matou, resolveu a parada toda. E todo mundo que queria matar o Ezequias, depois disso, vinha visitar ele, trazendo presente, falando, ô Ezequias, gente boa, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Ezequias não é, porque é o maior barato. Quem diz que você não ganharia, mas fica tão surpreso quando você vence. Quem diz que você ia falir, aparece lá na sua loja, no seu comércio, e diz, olha, eu tinha certeza de que você ia superar. Quem te viu lá no bico do urubu, lá no UTI, quando te encontra, diz, sabia que Deus ia fazer, sabia nada. Sabe como é que ele falava? Não passa de hoje, segundo informações. Infelizmente, querido, isso não é um privilégio só seu, não. O texto, ele é bem claro. Há pessoas que sabem que Deus está lá, e essas pessoas vivem o milagre. Foi assim com Davi, foi assim com Ezequias. Ele diz, com ele está o braço de carne, conosco está o Senhor. Deus está com a gente. É muito importante nós entendermos isso. Vamos dar mais uma olhadinha no terceiro? Outra situação, pensa, só problema difícil. Agora, um exército cercou a casa de um cara. Note que vai ficando pior. Primeiro duelo, homem a homem. Agora cercou uma cidade e agora cercou uma residência só. Lá em Dotã, na casa do Eliseu. O exército da Síria cercou tudinho, sem rota de fuga, nem invadir à noite, para não dar mais do cara fugir. Para prender quantos camaradas? Um só. Inimigo número 1 da Síria, o gordinho, carequinha, Eliseu. Acorda de manhã, o garoto abre a porta e se depara com aquele exército grandão. O menino começa a tremer, fica apavorado, até porque é menino. Problema é problema para todo mundo. A diferença é que menino se comporta de um jeito e homem se comporta de outro. Menina se comporta de um jeito e mulher de Deus se comporta de outro. Mas problema é problema para todo mundo. Se você acha que você é o único que tem, vai bater um papo. A casa está cercada, o garoto abre, vê aquela multidão e o menino fica apavorado, procurando um lugar para fugir. Não tem lugar para ir, certo? E nesse momento, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 16, diz assim. Segundo o livro dos Reis, 6, 16. O profeta respondeu. O que ele respondeu? Não tenha? Por que o menino está com medo? Porque ele está se sentindo sozinho. E tem um exército lá do lado de fora, querendo entrar. E pior, escute só, o exército quer pegar quem? O Eliseu. E quem é que está com o Eliseu? O menino. Entendeu? Tem coisa que não é nem para pegar tu, mas tu tá junto, vai de bucha. Vale uma observação para você selecionar melhor. Deixa eu te dar uma dica, nunca tente ajudar quem Deus quer tratar. Você não é melhor que Deus. Quando alguém estiver sofrendo, pergunta: Senhor, mexe com isso? Ou deixa isso quieto?
Você quer exemplo bíblico para eu elucidar isso? Fica fácil. A visita que Josafá faz a Acabe. Entra numa batalha que não é dele, quase morre o Josafá. Não morreu pela misericórdia. Porque o engraçadinho do Acabe, na hora de entrar na batalha, sabe o que o Acabe falou? Ó, Josafá, nós vamos na batalha, eu não vou vestir de rei não, tá? Eu vou vestir de soldado. E você vai vestir de rei, é mais seguro. Só que o exército inimigo deu uma ordem, não mata ninguém, a não ser o rei. Ele só tinha ido num jantar. Se lascou. Quando os caras viram o rei, saíram correndo atrás do Josafá. E o Acabe, está tranquilão. De repente alguém viu que falou, não é o Acabe não. Se você, escute o que eu estou falando, já me lasquei com isso. Já aprendi, mas já levei uns prejuízozinhos. Bravo. Quando Deus estiver tratando alguém, pergunta antes de se meter. Senhor, está brigando contigo ou com o chifrudo? Se for contra o chifrudo, eu entro. Se for com o Senhor, arrebenta. Até porque na mão do Senhor fica mais fácil. Ele é misericordioso. Pelo menos foi a mão que Davi escolheu estar. Nesse texto, o profeta diz, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão. Eu imagino o garoto. Estão conosco. Conosco. Desenrola, filho. Onde é que está conosco? Não estou vendo ninguém. Isso aí. Eu estou olhando. Eu tenho um negócio para resolver amanhã, essa semana. Nós estamos sozinhos, Liseu. Acorda. Vai para a oficina da alma. Você está precisando. Você está precisando cuidar das suas emoções. Você já está vendo coisa. Aí, sabe o que Eliseu diz? Verso seguinte. Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele. Dele quem? Do menino que estava com ele. Para que ele... Então o Senhor abriu os olhos do... E olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Presta atenção aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ande com gente que vê coisa que tu não vê. Ande com gente que está numa fase acima de você, na próxima fase, na fase cuja qual você quer ir. Pare de andar com cabeça de bagre. Você está entendendo? Escolha melhor seus relacionamentos. Eliseu olhou, orou e falou, Senhor, abre os olhos desse garoto. E o menino está lá. Quando o menino olhou, estava aí já, Eliseu? Por isso que tu está tranquilo, sim. Eu não estava vendo, não. Eu imagino o garoto se destacando agora e falando, chega aí, irmão. Veio pegar o Liseu e eu. Né, Liseu? Fala para encarar os cavalos de fogo aí, ó. O Vingador. Não está aparecendo Caverna do Dragão? Está aparecendo. Escute só, querido. A gente fala muito, mas na hora de viver o negócio fica difícil. Basta enfrentar um probleminha. Não, às vezes não precisa nem de um gigante para você ter medo. Só um anão que aparece. Morri. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Não é Deus que tem que agir. Segundo a Bíblia, somos nós que temos que abrir os olhos. Está aqui na Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém? Isso. Você quer ver o outro também que não dá para entender? O tal do Elias. Pensa num cara extraordinário. Um dia invocou com Acabe e falou, aí Acabe, a partir de hoje, o texto nem diz que foi Deus que mandou. Diz que ele invocou e falou assim, ó, segundo a minha palavra, eu sou assim ó, com a chefia. Então não chove mais. Ele só esqueceu que morava lá. Um pequeno detalhe. Ele só... Não chove na terra que ele morava. O miserável amaldiçoando o local que ele está. Por não podia dizer, não chove lá. A partir de hoje não chove mais aqui na sua terra.
Pronto. Aí o Acabe quer matar ele. Deus fala, foge, vai lá. Ninguém mandou você falar. Foge para o Ribeiro de Querite. Já conversei com o corvo para dar comidinha para você e você toma água. A água secou. Aí o corvo estava trazendo comida, estava entalando. Deus falou, vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, porque já conversei com a viúva para cuidar de tu. Lá vai o Elias para procurar a viúva. É solteiro, deve estar achando que vai arrumar até um relacionamento. Uma viúva maneira, de um desembargador, um funcionário público altamente do escalão. Chega lá uma mulher catando uns gravetos. Olha como é que Deus é engraçado. Aí sabe o que Deus faz? Agora você volta para conversar com Acabe. Aí encontra lá os profetas, faz fogo, 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 lembra? Fogo, mata os bichos, tudo. Os soldadinhos lá com os caras. Aí vai para o Monte Carmelo. Aí chega lá, pede fogo, cai o fogo. Aí Acabe sai correndo para casa e fala com Jezabel. Jezabel, menino, deixa eu falar uma coisa contigo. Elias matou os profetas do seu pai, tudo. Jezabel falou, o quê? Amanhã, essa hora, ele está morto. Alguém foi lá e falou para o Elias, Jezabel falou que vai te matar. Saiu correndo. Um cara matou 450 homens, foge de uma mulher. O que é isso? Crente. Crente enfrenta hoje um problema grande. Deus abre portas, Deus fez milagres, e basta enfrentar um outro problema. Não dá mais para segurar. Poxa, você está rindo de você mesmo, não é de mim não. Volta e meia nós estamos fazendo. Sabe o que Elias faz? Eu vou até ler. Capítulo 19, verso 14. 1 Reis 19, 14. Ele respondeu. Quem respondeu? Tenho sido muito zeloso pelo... Olha o que já está reclamando. Falando que ele está cuidando de tudo, zeloso. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua, quebraram os teus e mataram os teus profetas. O que ele falou? Última bolacha do pacote. Sou o único que sobrou. Deus falou, Elias, verso 18. Agora Deus humilhou também. Verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000. Para tu que achava que estava sozinho, tu é o 7.000. Mas o cara se sente, por quê? Porque está debaixo de uma pressão. É muito comum isso, gente. Embaixo da pressão, o que o diabo faz? Ele não pode te possuir, porque o Espírito Santo está em você. Então ele não pode fazer uma possessão. O que ele faz? Uma opressão. Ele começa a te apertar. Perde o sono, perde o apetite, perde o humor, perde isso, perde aquilo outro. Aí você já começa a achar que não tem mais ninguém no mundo, que ninguém te ama, que é melhor morrer. E que... Já começa esse sentimento doido. E quem viveu isso? O Elias. O que a Bíblia está dizendo? Acorda, abra os seus olhos. O diabo vai querer te enganar, dizer que você está sozinho, que essa igreja não é para você, porque você não deve andar com Jesus, porque... Poxa. Agora uma coisa me encanta. É Jesus dizendo que ficou sozinho. Aliás, a maneira com que Jesus conduz seu ministério e os exemplos que ele nos dá é uma coisa fabulosa. Num determinado momento ele está orando e diz, Senhor, eu estou orando dessa forma, mas eu sei que todas as vezes que eu falo, tu sempre me ouve. Aqui Jesus diz da garantia e da certeza que Deus está sempre com ele. Mas no Getsemane ele faz o oposto. Ele diz, Deus meu, por que me desampararam? Aquele que diz, em determinados momentos, que tem a garantia e a certeza de que Deus está sempre com ele, também nos dá o exemplo de que há momento da dor humana, de que parece que Deus foi embora. Se você acha que isso é uma fraqueza de Jesus, longe disso. Aliás,
É exatamente pela tenacidade de sua força que ele não tem medo de mostrar a fragilidade do corpo e da vida que ele idealizou e que ele veio ocupar para nos livrar da morte eterna. Mas ele também nos mostra que há momentos que as coisas ficam tão difíceis que o ser humano vai sentir que ele está sozinho. E ele mostra essas duas fases, assim como nós vamos encontrar em Elias, em Eliseu, em Davi, em Ezequias. Agora, um dos textos que mais me emociona quando o assunto é solidão é Juízes 16, 20. Para mim, não há texto mais doloroso do que esse. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É um dos únicos textos que você vai ver ele sozinho. Ele teve tantas oportunidades. Deus deu a ele tantos momentos que ele poderia refletir. Ele levantava e dizia: sairei esta vez e vencerei como venci. E ele quebrava as cadeias, quebrava as amarras e fazia tudo. Mas o texto diz que nessa ocasião ela diz: Sansão, eles estão vindo. E ele se levanta, acordou e disse: eu sairei como das outras vezes e eu me livrarei. Mas ele não sabia. O que ele não sabia? O que Davi sabia? O que ele não sabia? O que Ezequias sabia? O que ele não sabia? O que Eliseu sabia? O que ele não sabia é o que Elias estava duvidando. Note que Davi tem a certeza, Ezequias tem a certeza, Eliseu tem a certeza, Elias titubeia, Jesus dá um exemplo, mas Sansão achou que Deus era com ele. A vida de Sansão a partir daquele dia era fazer força sem sair do lugar. A vida de Sansão se tornou isso, empurrando uma estrutura pesada, fazendo forças, cego, sem sair do lugar, simplesmente porque não conseguiu sobreviver a coisa doce em lugar proibido, como o mel na ossada, a não controlar as paixões incorretas, relacionamentos inadequados, a rejeitar o aconselhamento e a instrução de seus pais. Quando nós olhamos a vida deste moço, ela é muito triste. Eu encerro agora perguntando a você: e você? O que fala de solidão? Como é que está a sua situação hoje? Ontem nós tivemos um evento aqui dos obreiros. E eu recebi um abraço de um irmão aqui da igreja. Mas pensa assim Eu confesso a você que uma pessoa que eu jamais imaginaria que havia notado que eu estava me sentindo sozinho. Ele se aproximou e me disse: pastor, esses dias você estava pregando
E eu vi que você estava só. Sua fala estava pausada, seu raciocínio estava lento. E ele, sem me tocar, ele ainda não tinha me abraçado. À medida que ele foi falando, eu fui vendo que eu não estava sozinho. E ele me disse: eu fui para casa e orei por você, pastor, naquele dia. Eu não sei como você está hoje. Isso não tem a ver com o dinheiro que você tem. Isso não tem a ver com a beleza do seu casamento. Isso não tem a ver com o sucesso de seus filhos. Aliás, eu não sei nem se isso tem a ver com a sua espiritualidade e intimidade com Deus. Porque eu vou dizer que Elias não era íntimo. Eu vou dizer que Moisés não era íntimo. Mas a solidão de não ter com ninguém para dividir a dor de guiar aquele povo fez com que ele tomasse algumas decisões. Eu gostaria de fazer parte da sua intimidade, mas eu não tenho como. Eu sou um mero mortal. Eu não tenho nem como visitar todos os membros. Nós estamos lutando para estabelecer um processo onde todos sejam assistidos. Porque, pasme vocês, a maioria das pessoas que se queixam de alguma coisa, basicamente aqui na igreja, é de solidão. É de que gostaria de ser vista mais de perto, ser notada. Essa tem sido uma deficiência. Mas eu quero dizer a você, pessoas vão lhe faltar. Em muitos momentos você vai olhar, mesmo sendo bem casada, você vai se sentir solitária. Mesmo bem casado, você vai se sentir solitário. Mesmo com 4, 5 filhos amorosos, vai ter momentos. Mesmo com toda a estrutura. Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você e para mim. Independente de como seja o seu momento, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Mas pastor, Sansão estava. Não. Ele não estava só. Deus estava lá. Mas Deus já tinha dado oportunidade demais para ele continuar vivo. Ele cumpriu o seu propósito. Se você conhece a história do Sansão, você sabe. O texto chega a dizer que ele matou mais na morte do que na vida. E eu aprendo aqui que às vezes nós morremos antes da hora. Perdemos batalhas que poderíamos ganhar. Sentimos dor em situações que deveríamos estar alegres, simplesmente porque negligenciamos os sinais. Eu não sei o que Deus tem falado com você e como Ele tem te alertado, mas essa é uma decisão sua. Como pastor, e conheço um pouquinho a Bíblia, eu sei que eu não posso privar ninguém de dores. Jesus mesmo disse: enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter aflição. Mas eu aprendi que colocar os princípios no lugar certo não te livra das dores, mas suaviza bastante. Você pode eliminar quase todos os problemas da sua vida se você colocar os princípios de Deus. Mas essa é uma escolha sua. É você que decide. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. O culto está acabando e eu não vou poder ir com você. O pastor Eliezer não vai poder ir com você. O Sidney, o Osias, ninguém no Ministério de Louvor vai poder ir com você. Mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é Deus. E mesmo que você não veja, Ele vai te acompanhar. Deus criou alguns princípios. E os princípios que Deus criou, eles
não podem ser quebrados. Existem algumas leis e princípios criados por Deus, como gravidade e tantas outras, que se tentarmos desafiá-las, nós vamos ter problemas com elas. E uma das leis criadas por Deus é a lei da semeadura. Deus estabeleceu que ações se tornariam sementes. E Deus estabeleceu que a colheita deveria ser, ou teria que ser, das sementes cujas quais nós plantamos. Quando eu era garoto, eu ouvia alguns jargões, e dentre eles era que quem semeasse vento colheria tempestade. Todas as vezes que nos posicionamos de uma forma equivocada, errônea, nociva, tóxica, eu não sei como você vai chamar, inevitavelmente, o tempo, ele vai te devolver o reflexo da semente que você plantou. Quando algumas pessoas vêm me pedir conselhos, eu digo para elas dizem: pastor, o senhor acha que eu estou certa ou eu estou errado? Muitas vezes eu digo: olha, infelizmente eu não tenho essa resposta tão precisa quanto você gostaria, mas eu posso te garantir que o tempo vai tirar sua dúvida. O tempo vai dizer se você tomou a decisão certa ou a decisão errada, porque ele vai te trazer de volta o reflexo ou a reação da semente que você estabeleceu. Eu tenho falado muito disso aqui no Projeto Recomeçar, uma igreja cuja qual nós temos um senso de responsabilidade da nossa vida muito grande, onde nós aqui entendemos que Deus, o Todo-Poderoso, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. O grande problema é que Ele nos deu uma liberdade cuja qual nós temos muita dificuldade para gerenciar. Eu aprendi que todas as pessoas que tomam decisões assertivas, positivas e que têm resultados favoráveis e agradáveis, eles são admiradores profundos do livre-arbítrio. Ele acha que uma das coisas melhores que Deus fez no mundo foi dar a seus filhos o direito de escolha, porque o resultado dessas pessoas são positivos. Mas todas as vezes que alguém acaba tomando caminhos errados e sofrendo com os resultados de suas sementes, essas pessoas começam a julgar a Deus. Onde o Senhor estava? Onde eu sempre estive, no controle de todas as coisas, instruindo o povo como ele deveria agir. Ou seja, se os resultados são bons, glória a Deus. Se os resultados são ruins, o problema é dele. Eu quero mostrar para vocês hoje rapidamente 2 textos de pai e filhos. Nós falamos isso no nosso trabalho e nosso evento de homens, ontem e hoje. E eu quero te mostrar como as coisas funcionaram nesse ambiente bíblico e tirar dele algumas lições para a minha e para a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 28. É a continuidade, da temática dos reis ou da monarquia de Israel. São os cronistas narrando, ou repetindo algumas histórias um pouco mais detalhadas. E aqui a história de Acais. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez
o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rimom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Olhe para mim aqui, porque eu quero conversar com vocês. Nós estamos olhando a decisão de um grupo bem pequeno, e aqui particularmente de um rei. Um rei que toma uma decisão, mas uma nação que vai colher o resultado da decisão que o rei tomou. O que me indica que nós precisamos melhorar a qualidade das pessoas que colocamos no poder e que deixamos responsáveis por tomar decisões sérias sobre a nossa vida. Isso vale desde um chefe de família, que ao se tornar um líder que toma decisões que podem fazer com que sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento cresça, como fazer com que a derrota se estabeleça e se instaure no ambiente familiar. Isso pode ser usado e ser visto como um pastor que gerencia uma comunidade de fé, como um empresário que gerencia e administra um pequeno empreendimento ou grande, ou por que não dizer um ambiente político cujo qual se estabelece uma liderança sobre município, estado, certo? Sobre o país. O que nós estamos vendo é que Acás tinha 20 anos de idade quando ele começa a reinar em Jerusalém. E ele opta por fazer coisas ruins. E o texto diz que o resultado das decisões de Acabe sobrevém sobre o povo. A Síria vem com o seu poder forte, porque o rei, ao invés de adorar o Senhor, seu Deus, pois a Bíblia diz ali, ele faz uma aliança com Ben-Rimom. Sabe, aquele mesmo Deus que o ex-leproso Naamã diz que nunca mais ia adorar, depois de ter conhecido Deus em Israel através de Eliseu. O rei de Israel olha e diz: já que eles estão ganhando, a Síria está ganhando, então eu vou trazer para cá e vou introduzir na minha vida a adoração a esse Deus. E isso traz um caos. Isso traz derrota, humilhação, escassez, tudo para o povo. Jerusalém está vivendo isso. E é debaixo disso que as coisas vão transicionar. Acás morre e seu filho Ezequias assume o governo. E agora o que Acás deixou de herança para Ezequias foi humilhação. Coloca para mim o primeiro versículo do capítulo 29, pois é lá que eu quero falar, mas eu precisava mostrar o pano de fundo. Esse rapaz chamado Ezequias, ele cresceu num ambiente de derrota. Ele cresceu num lar de humilhação. O ambiente que treina Ezequias não é um ambiente próspero, não é um ambiente de fé, não. Ezequias é alguém que tem todas as desculpas do mundo, talvez como você e eu, para justificar o nosso fracasso mediante o que nós vivemos. Eu não sou um bom pai porque não tive um bom pai. Eu não sou um bom gestor porque não aprendi a ter uma boa gestão.
Eu não consigo me relacionar com Deus porque a minha família não tem uma história de fé. Eu não consigo me manter casado, eu não consigo ser fiel, porque na minha casa, e de onde eu vim, eu cresci no meio da infidelidade. Quando nós olhamos para as heranças que nos deixaram, talvez elas sejam um forte argumento para que você se ampare, se escore, ok? Utilize como muleta essa desculpa. Ezequias também teria isso. A vida desse camarada tinha tudo para ser um caos. O pai dele morreu, e essa transição de morte de Acais para a gestão de Ezequias não precisa, na verdade, acontecer com a morte. Não, a palavra morte, o teor da palavra morte, quer apenas dizer separação. Nós podemos aplicar isso aqui de uma forma muito clara. Quando eu tenho condições o suficiente para me separar de meu pai, economicamente, me separar de meu pai, né? Emocionalmente, quando eu tenho condições de viver a minha própria vida, quando esse cordão umbilical vai ser cortado, como é que eu vou me comportar agora, fora desse ambiente? Me parece que é apenas isso. Aqui Acais morreu, de verdade. Ezequias assume o governo, e um governo da sua própria vida, porque seu pai não está lá mais para ver. E agora, como é que ele age mediante a isso? É isso que eu queria ver com vocês. Por quê? Porque quando eu era apenas um itinerante, eu saía daqui para pregar uma mensagem na Assembleia de Deus da Penha, do pastor Silas Malafaia. E depois eu voltava para casa. E o que eu preguei lá, o efeito na vida dos membros, eu não via. Aí no outro dia, eu saía para pregar na outra igreja, em outro estado, em outro local, em outra denominação. Hoje eu estava aqui, amanhã acolá, e por onde eu passava, o que eu tinha de feedback, de resposta, é apenas: nossa, que palavra boa, que palavra legal, nossa, foi tão divertido, nossa, foi tão instrutivo, nossa, foi tão revelador. Mas eu não tinha a mudança de vida. Eu aprendi nessa caminhada que uma igreja, para ser considerada bem-sucedida, não interessa se ela está cheia ou se ela está vazia. Eu posso te garantir que tem igrejas muito menores do que a nossa, muito mais bem-sucedidas do que a nossa. Uma igreja não pode ser medida como bem-sucedida pela sua arrecadação financeira. Não. Uma igreja só pode ser considerada bem-sucedida quando o nível de transformação que ela causa na vida das pessoas é alto. Isso é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve depois de um culto um marido melhor do que aquele que entrou por aquelas portas, é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve um filho melhor, um cidadão melhor de volta para a sociedade, um colaborador melhor de volta para a empresa, um cidadão mais consciente de suas responsabilidades para a vida social, alguém que não segrega, alguém que não discrimina. Essa é a nossa função. Quando a igreja consegue levar transformação para as pessoas, isso é uma igreja bem-sucedida. Então olhar e dizer: nossa, a igreja está cheia, já já tem outro culto. Só que o que acontece? Quando eu me tornei pastor de uma igreja, eu comecei então a ter a informação sobre a transformação das pessoas, que eu comecei a pastorear e a lidar com pessoas todos os dias. E aí eu comecei a ficar preocupado. E comecei a me perguntar se por onde eu passava, na verdade, não acontecia a mesma coisa. A gente prega, e o povo não melhora de vida.
do mesmo jeito, certo? Olha e diz: nossa, que culto bom, nossa, senti tanta presença de Deus. E mudou o quê? Mudou nada, rapaz. Mudou nada, estamos do mesmo jeito aí, levando a vida. Tem alguma coisa de errado. Sua vida tem que mudar, meu filho, e para ela mudar, o quanto mais rápido você tomar a responsabilidade e as rédeas dela, mais vai ficar fácil para você. Entenda que o maior eu quero ir numa reunião, que eu preciso de um profeta que me fale do futuro. Não venha para a igreja. Procure-se um vidente, com a bola de cristal, turbante. Porque se a Bíblia diz que nós vivemos debaixo de semeadura e colheita, se você quer saber o que você vai viver amanhã, olhe. Você come muito hoje, emagrece ou engorda amanhã? Nossa, que revelação, agora eu virei profeta. Se você gasta muito hoje, amanhã você está rico. Sim ou não? Você está endividado. Não, agora gostei dessas profecias, porque ficou fantástico. Porque tem gente cavando sua própria e botando a culpa no pobre coitado do Satanás. Eu conheço gente que administra tão mal sua vida que o diabo não ousaria se aproximar de você. Eu disse: não, lá não, cara, o negócio já está ruim aqui. Eu ainda vou fazer uma visita a esse miserável, vai me pedir dinheiro emprestado. O devorador é ele, não sou eu. Você consegue entender? Está assim de gente, eu tenho falado isso direto, que entra no meu gabinete pastoral como vítima e sai como vilão. Vilão do casamento, vilão das finanças. E eu fico tentando achar onde o Satanás está aí. Não vejo. A pessoa está purinha, sozinha. Porque eu já falei isso aqui. Se tiver demônio, gente, é moleza. A gente chama os pastores, bota no meio, bota a mão na cabeça, faz o exorcismo. Sai, Satanás. A pessoa fica libertinha. Agora, se não tem o diabo, nós expulsa aqui. Sai de você, você mesmo, infeliz. Sai daí, deixa esse corpo. Não tem como. Você está rindo, mas o assunto é muito sério. Então, o que eu quero te mostrar rapidamente é que esse rapaz, ele tem 25 anos de idade. 25 anos de idade. E ele chega num ambiente muito ruim, cercado por inimigos poderosíssimos, líder de um povo sem autoestima, sem autoimagem, sem poder de reação, e grande parte deles idólatras. Ezequias é alguém que vai conseguir sobreviver e retirar recursos de onde os recursos não têm ou não existem. Ele é um grande exemplo para mim. Por quê? Porque ele cresceu vendo uma coisa que ele não quer para a vida dele. E agora? Agora chegou a vez dele subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Foi assim com você, foi assim comigo. Chega um momento que a vida pega você e diz assim: ó, vai embora. Seu pai já não tem mais tanto domínio sobre você. Outras pessoas, a não ser que você deixe. Algumas pessoas são tão subjugadas em seus lares de formação que quando chega a hora delas tomarem decisões, elas não conseguem. Ficam retraídas, preocupadas em tomar decisões e enfrentar críticas. Vamos onde? Eu não escolho o local onde vamos, porque vai que quando eu chego lá, o lugar está ruim. E aí você vai dizer: por que você me trouxe?
Eu não escolho de que jeito fica, por quê? Porque se alguém chegar depois e disser que esse contrabaixo não ficou bom aqui, ele é feio, todo mundo vai descobrir que ele só está ali porque eu decidi que ele estaria. Quando pessoas recebem uma formação desse tipo, elas chegam deformadas para decidirem, para subir no palco. Pessoas indecisas, preocupadas com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, nunca escolhe nada, não tem poder de reação, são pessoas apáticas. E pior, quando algo é bem feito, essas pessoas se tornam sabotadoras, críticas de coisas que são excelentes, mas como não foi ela que resolveu e que fez, ficou feio. É assim que funciona. Famílias e pessoas estão sendo preparadas para viver. Esse camarada está aí, 25 anos de idade, começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de verso 2. E ele fez o que o Senhor, tal como tinha feito. Quem era o pai dele? Mexa na memória aí, rapidinho. Quem era o pai dele? E a Bíblia está dizendo que ele fez o que? Davi. O pai dele era ruim, sim ou não? Sim ou não? E Davi era bom? Ele pegou o exemplo de quem? Porque Davi era? Porque quem escolhe a herança é quem toma posse dela. É você que escolhe. Uma herança só se torna, não interessa quem deixou. O que foi que sua mãe deixou de herança por ser um câncer que já matou a família dela toda? O que foi? Uma diabetes. Nossa, pastor. Tinha um tio que perdeu o pé, o outro perdeu a perna, o outro perdeu as duas. Que desgraça é essa? Pare e pense. Chegou a sua hora de viver a sua vida. A decisão é sua. O que o pai dele deixou de herança para ele é ruim, e ele disse: isso não é para mim, eu quero outra coisa. Esse cara vai mudar a vida dele, muito mais do que a vida dele. Ele vai mudar a vida da sua família, ele vai mudar a vida da sua nação. Porque ele, bota o verso 10 para a gente adiantar, porque esse primeiro culto é rapidinho. Pretendo, em algumas traduções está escrito assim, agora estou resolvido. Quem está com essa tradução aí? Você não tem nem Bíblia? Desculpa. Em algumas traduções, agora eu estou resolvido. Agora eu resolvi que eu vou ser casado para sempre. Agora eu resolvi que eu vou mudar minha vida com Deus. Agora eu resolvi que eu vou orar. Agora eu estou resolvido. Porque quem resolve muda de vida. E quem está na dúvida, deixa para o próximo culto. A vida desse camarada vai mudar, né? Melhorou, esse aqui é outra tradução. Agora me tem vindo o coração. Agora eu estou Gente, quando você decide, as coisas mudam. Mas eu aprendi uma coisa: às vezes nós somos muito bons para resolver e para decidir coisa ruim. Você quer ver? Se alguém te faz mal, você fala assim: a partir de hoje, risquei você do meu caderno. A pessoa saiu do seu caderno quando? Naquele dia. A partir de hoje, vou ler a Bíblia. Amanhã, estou com sono. Se for para decidir coisa boa, aí a vida não muda. E está assim de gente orando. Gente, por favor, eu sou pastor. A Bíblia diz: orai sem. Ore, meu filho, ore, mas ore de dia, ore de madrugada, ore. Mas deixa eu falar uma coisa para você: oração não muda sua vida. E sabe o que é pior? Quando você ora muito e vê o outro se dando bem, orando menos que tu. Dá uma raiva dele, dá uma raiva de Deus, dá uma raiva de todo mundo.
fica com raiva até do diabo, que nem ora. Porque não é oração que muda a sua vida, é ação, é atitude. Você está entendendo? O que vai mudar a sua vida é o que você faz, e não o que você fala. Esse dia eu estava num evento, achei muito legal o cara falar que é importante você lançar palavras para o seu futuro, porque as palavras são poderosas e mudam o seu futuro. Mas a minha cabeça pensou, eu mudo. O mudo se lascou, né? Porque o mudo não muda de vida. Tem uma coisa que é maior do que você o que você fala, é o seu poder de decisão. E preste atenção, volta para lá. Isso. Verso 3. No primeiro ano do seu, repete comigo, no primeiro ano e no primeiro mês. De novo, no primeiro ano e no primeiro mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, muda agora. Que história é essa? Vou mudar. Quando? Agora. Começa mudando aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudar a mente. Pobreza, por exemplo, tem dois tipos de pobreza. Uma que está aqui e outra que está aqui. Eu conheço gente com bolso cheio, mas cabeça de rolinha. O cara compra uma Mercedes de 500 conto e não tira o plástico do banco para não estragar. O cara compra um carro de 300 cavalos e bota kit gás. Até perdi o ânimo de pregar. O bolso dele está cheio, sim ou não? Mas a cabeça é pobre. Já tem gente que não tem nada mas a pessoa é riquíssima de mente. Eu sei que aqui tem gente muito mais assim, e um deles é aquele que vos fala. Essa mulher minha é riquíssima de mente. Dinheiro não tem. Gente rica de mente. Amém? Quando eu olho para esse camarada, eu vejo que ele muda. Quando? Na hora. Sua vida está ruim, quando você tem que mudar? Agora. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o momento mais importante? Então, querido, seu casamento muda hoje, muda aqui, muda agora. Sua saúde muda hoje, muda aqui, muda agora. O Brasil muda hoje, muda aqui, muda agora, porque nós lançamos palavra profética sobre ele. Quando nós olhamos para isso, o que ele fez com as portas da casa do Senhor? Ele fez o quê? Ele abriu e... porque o pai dele quebrou e fechou. Verso seguinte. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça. Sacerdotes que o pai dele tinha desempregado e ele empregou. O pai do Ezequias apagou uma lâmpada aqui, Ezequias. O pai de Ezequias fechou uma porta aqui, Ezequias. O pai de Ezequias despediu os sacerdotes que Ezequias contratou. Quando? No primeiro ano, no primeiro... Então, uma coisa muito importante é você olhar para a sua vida hoje, seja qual for, emocional, material ou espiritual, e descobrir se ela está no nível que você deseja, ou se o que você tem hoje é uma realidade, mas que ainda não é seu ideal. Pois é você que decide. Se você quer empoderar o diabo, você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Você diz o poder que ele tem sobre a sua vida. Pastor, mas isso é possível? A Bíblia diz que era possível fazer isso com Jesus.
A Bíblia diz que quando Jesus entrava na cidade de Nazaré, ele não podia fazer muitos milagres lá. Por que é que Jesus não podia fazer muitos milagres em Nazaré? Porque Nazaré inibia o poder de Jesus? É lógico que não. É porque como Jesus cresceu em Nazaré, para Nazaré muitas pessoas viam Jesus como uma pessoa comum. Jesus era poderoso em qualquer lugar, mas quando ele estava perto de pessoas que achavam que ele não tinha poder porque se tornava comum, inevitavelmente ali não podia acontecer muita coisa. É você que determina que poder o Senhor tem na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É você, é um nível de intimidade que você deseja estabelecer com Ele. Ezequias é alguém que o que ele está fazendo é o seguinte: ele olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim, e eu não quero isso para o meu povo, para o povo que agora eu me tornei rei. Meu pai morreu. Meu pai hoje vive noutra casa, noutra vida, está separado de mim. Sabe? Hoje eu peguei agora e estou vivendo a minha vida, mesmo que eu more ainda embaixo do mesmo teto, mas chegou a hora de eu assumir a minha responsabilidade. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o oposto. Coloca aí, depois você lê em casa, não dá para ler tudo, verso 5. Olha o que ele está dizendo, levitas, ouve levitas. Ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos, e tirai do santuário. Isso, quem levou para o santuário a imundícia? Os pais. O que ele está dizendo é o seguinte: se os nossos pais erraram ou não, seria bom se eles tivessem acertado. Talvez o acerto dele me colocasse numa vantagem, mas isso não foi verdade. Eu cresci numa família disfuncional. Eu cresci num ambiente que não foi tão favorável. Tá bom, querido, tá legal. Você viveu num ambiente de escassez, num ambiente de violência doméstica, num ambiente de abuso sexual, e tá bom. A gente já sabe disso. Isso não é um privilégio só seu, não. Só que passou. Chegou a sua vez de subir no palco da vida, e a caneta que escreve o teu futuro não está na mão do seu pai, está na mão do Senhor dos Exércitos. É isso. Então não adianta. Ezequias olha para isso e ele está dizendo: vamos tirar do santuário. Vamos para o Novo Testamento para ficar fácil de colocar isso. Deus não habita em templo feito por mãos de... Se aqui o santuário que tem imundícia era o templo, hoje o santuário que tem imundícia é a nossa mente. Remova a imundícia. Por quê? Verso 6. Agora ele começa a dizer o motivo. Porque os nossos pais, eles transgrediram. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Já que eles fizeram tudo isso, olha o que Ezequias disse, verso 9. Isso. Volta no 8, por favor, perdão. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós estáis vendo, né, com os vossos próprios olhos. Verso 9. Porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Agora olha o que ele diz no 10 de novo. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Coloca o 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para queimar, e para ser de seus ministros, e para queimar de incenso. Presta atenção. O povo estava tão envolvido no caos, que o caos fazia parte deles.
Ezequias está dizendo: gente, acorda, gente, não sejam negligentes, vamos viver com Deus tudo o que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós. O que Deus está dizendo é que nós estamos chegando na reta final. É importante nós amadurecermos e entendermos que grande parte do que nós estamos vivendo ou são resultados diretos das nossas ações ou das ações de nossos governantes. Por muito tempo eu me omiti em falar de política, simplesmente porque nunca gostei da política partidária. Como sacerdote, eu nunca apreciei muito isso, porque todas as vezes que eu defendo um lado, inevitavelmente eu pareço estar do outro. Mas preste atenção no que eu vou dizer a vocês agora. O que nós vivemos hoje na nossa nação é mais ou menos uma briga de casal. Quando você vai ajudar um casal, você tem que ouvir ambas as partes, focar apenas o defeito de seu cônjuge. Nós não somos tolos. E tem uma coisa que eu luto, é para que não sejamos manipulados. Então escute o que eu vou dizer para vocês agora. É tolo quem diz que a esquerda nunca fez nada de bom. É tolo quem diz que a esquerda é ruim na totalidade. É lógico que não. Sabe quem diz isso? A direita. É como um marido falando mal da mulher. Mas é tolo quem diz que a direita não faz nada de bom. É tolo quem diz que a direita não presta. E sabe quem fala isso? A esposa, a esquerda. Quando nós olhamos para um ambiente, eu queria lembrar você, eu cansei de ouvir ao longo da minha caminhada de que um cristão não devia falar de política. Ou seja, para eu falar de política eu tenho que me desviar do evangelho. Que ignorância é essa? Como é que eu não posso falar de algo que eu sou um cidadão? E uma das formas de exercer cidadania é voto, é entendimento, é esclarecimento. Eu cansei de ouvir pessoas dizerem que eu não devo falar de política. É verdade, mas eu nunca vi ninguém dizer para um político que ele não deve se meter nas coisas que acontecem na igreja. Nós estamos vivendo num ambiente de manipulação de mente. E aqui eu não estou defendendo quem está fazendo para lá nem para cá, porque todas as informações que chegam até mim hoje, aliás, eu desafio você que está aí, qualquer um da igreja, reúne 5 coisas que falam de negativas da direita e da esquerda e me entrega, me dá uma semana para eu pesquisar, e eu garanto para você que mais da metade, tanto da acusação que estão fazendo para a esquerda ou para a direita, são mentirosas, porque a sociedade hoje está pautada no interesse que não tem nada a ver com família, tem a ver com grana. Nós estamos mais ou menos no que vimos aqui nesse texto. Alguém que resolve decidir e dizer: eu quero Deus de volta para a minha nação. E Ezequias vai viver o extraordinário, mesmo recebendo um reino falido. Não dá mais para ficar em cima do muro. Nós precisamos entender, e vou explicar a você para onde vai, e termino aqui que eu tenho 1 minuto só, que nós estamos terminando um pouco mais cedo. Escute, hoje nós não estamos podendo falar de determinados pecados, porque estamos intitulados com algumas questões que hoje ainda não são leis, mas que estão lutando para que elas sejam. Coisas do tipo homossexualidade, coisas do tipo divórcio, coisas do tipo corrupção e abuso de poder. Eu pergunto a você, para que serve uma igreja que não pode falar contra aquilo que a Bíblia condena como pecado?
Pare e pense. Não estou colocando você contra nada. O que eu quero é que você raciocine. O que eu quero é um país. Eu amo minha nação. Eu amo. Eu nunca imaginei que eu amava tanto o Brasil como eu amo. Como eu gosto do lugar onde eu estou inserido, como Xerém. Eu amo. Nós estamos tendo a oportunidade de lutarmos. Pastor, mas está escrito na Bíblia, vai tudo se cumprir. E o que é que a gente pode fazer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pela Bíblia a gente morre lutando. É assim que funciona. Eu vou lutar pela família. Eu vou lutar pelo meu neto, pelos meus filhos, pela igreja. Eu vou lutar pelos valores bíblicos. É isso. É só isso. Como Ezequias, resolva. Dobre seu joelho. Não é pedir para um homem. A guerra não é isso. Não é Lula, Bolsonaro. Que história é essa? Eles têm um sopro de vida. Estou vendo pessoas que deixaram de falar umas com as outras por causa disso. Não quero saber se é um ou se é o outro. O que eu quero saber, eu quero andar tranquilo na rua. O que eu quero saber é de precisar levar alguém que passou mal para um posto de saúde, ter atendimento. Saber que nossos filhos estão sendo criados num ambiente de ensino saudável. É isso. E eu sei que você também quer isso. Então não vamos dar ouvido para essas situações, não. Eu acho que a gente precisa fazer as nossas manifestações pacíficas, sim. E aqui eu tenho gente de esquerda. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu sei que tem. E não precisa ir embora, não, porque aqui a gente dá liberdade para você. Porque é seu direito. E ninguém pode cercear isso. Nós precisamos entender isso e amadurecer. Por quê? Porque a nossa família é o futuro. Olhe para os países onde a igreja foi erradicada. Se você tem filho, quem aqui está intencionado? Se você tivesse intencionado, tem um filho e quer que ele estude, você quer que ele estude onde? Na Venezuela? Em Cuba? Na China? Na Coreia do Norte? No Canadá você gostaria? Nos Estados Unidos gostaria? Na Inglaterra gostaria? Esse dia uma garotinha falou: pastor, eu quero direitos iguais, socialismo, bolsa da Louis Vuitton e smartphone Apple. Eu olhei, 25 mil na mãozinha dela, 15 da bolsa, do smartphone. Eu falei: garotinha, nossa, seu discurso não condiz. Mas eu quero dizer e quero terminar aqui. O nosso país, fale quem quiser, a sentença é nossa, porque nós somos a igreja, e a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então fica de pé, porque o nosso país pertence a Jesus. Isso. Feche seus olhos. Isso. Você vai sair aqui por trás, o povo vai entrar aqui pela lateral. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Leva-nos aos nossos lares, abençoa este povo, ó Deus. Olha para cada lar, para cada família, para cada pai de família, que aqui saia maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, patrões, colaboradores, vizinhos. Nós vamos sair daqui melhor do que entramos, porque a Tua palavra, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Te damos graças por tudo, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?